Amém. Versículo 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. 6, 12. Pois nem mesmo, Gálatas 6, versículo 12, todos os que ostentassem na carne, esse vos a circuncidar. Amém. Vamos assentar. Amém, irmãos? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, o título dessa mensagem é esse: se prego a circuncisão, logo está desfeito o escândalo. Aleluia, Senhor Jesus. A mensagem dessa semana, irmão, vem nos mostrar que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos pregavam Cristo crucificado e ressuscitado. Cristo como o Espírito que dá vida. Cristo como cabeça da igreja. Cristo como consolador, que nos faria lembrar, que nos ensinaria e também conduziria-nos em toda a verdade. Esse é o ensinamento de Cristo, posteriormente, dos seus apóstolos. E a cruz de Cristo, para os judeus, era escândalo. Para os judeus, Cristo crucificado era escândalo para os judeus, né? Mas olha para vocês verem, Coríntios 1, 1 Coríntios 1, versículo 23. A gente vê que para os judeus era escândalo a cruz de Cristo. Ele fala assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os incrédulos, ou gentios, ou os gregos, né? Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que anunciavam Cristo crucificado. Mas para os judeus que ficaram presos na religiosidade da lei, da circuncisão e das tradições dos seus velhos pais e antepassados, para eles, o Cristo crucificado era escândalo. Por isso o título: se prego a circuncisão, está vendo? Então, irmão, nós precisamos perceber que os pregadores da cruz, certo? Eles vão encontrar oposição e dificuldades. Porque para muitos a cruz é escândalo. E para alguns outros a preocupação é somente a sabedoria ou loucura, né? Para o gentio fala assim: esses aí são loucos. Mas nós devemos permanecer pregando a cruz, amém? Por isso esse versículo: se prego a circuncisão, logo já está desfeito o escândalo da cruz. Então que nós possamos ser esses que pregam, aleluia, o Cristo, amém? O Cristo, Espírito que dá vida, o rio que flui do trono de Deus, amém? Irmãos, o irmão tem mostrado nas mensagens, né, sobre a questão de 2020 para cá, o que Deus tem feito, o que Deus tem mostrado e a condução que Deus tem conduzido a sua igreja, mostrando o Salmo 110, versículo de 1 a 3, mostra de uma forma bem clara que o Senhor nos últimos dias, antes do fechamento do tempo, Ele levantaria, né, antes da aurora, ou da vinda de Cristo, né, tem a aurora, tem o raiar do dia. E nesses últimos minutos, no raiar do dia, o Senhor levantaria o seu povo como um exército de jovem santo, como a aurora, né? Como o raiar da aurora. Então esse seu povo, irmão, não é toda a igreja, certo? Por mais que o versículo fala que Deus levantaria o seu povo, e ele finaliza o versículo falando que é um exército de jovens santos. Então, por um lado, a igreja, a restauração, nos últimos 5 anos,
o Senhor tem levantado um grupo de adolescentes, pré-adolescentes, jovens, capitães, intendentes. O Senhor tem usado essas ferramentas, certo? Para que o reino de Deus seja anunciado e para que o reino de Deus seja testemunhado. Então Deus tem usado esse grupo do seu povo. E aí, meu irmão e minha irmã, eu e você precisamos anelar, fazer parte desse povo de Deus, desse exército de jovens santos. E o versículo de Salmo 110 fala que esse exército de jovens santos se consagra ao Senhor voluntariamente. Então precisa haver esse coração disposto a se consagrar. Ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e se consagrar em praticar a palavra que o Senhor tem falado através dos seus apóstolos, profetas, pastores e mestres, através dos seus profetas. Então nós precisamos ser tais pessoas. João mostrou e tem falado enfaticamente de Efésios, capítulo 1, versículo 9. Qual é a vontade de Deus? Qual era o mistério de Deus que estava oculto, mas foi revelado através do nosso amado apóstolo Paulo. Então foi nos mostrado que o mistério de Deus, Cristo, Efésios 1, versículo 9, foi revelado que Deus quer convergir ou encabeçar todas as coisas em Cristo Jesus, certo? E que todas as coisas estejam debaixo dos seus pés. Mas em Efésios 1, fala que para que isso se complete de uma forma plena, Ele o deu à igreja. Então esse Cristo que é o cabeça, o qual o Senhor vai colocar todas as coisas debaixo dos seus pés, Ele governar sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a qual eu e você, irmão, fazemos parte. Então, como membros desse corpo, como irmãos que foi dado a graça de receber essa vida, o Senhor, Ele quer que eu e você estejamos no fluir desse rio. De que maneira? Imergindo na palavra. Imergindo na palavra de manhã. Imergindo na palavra no decorrer do meu dia. Imergindo na palavra no concluir do meu dia ao dormir. Então, a imersão na palavra é a forma e o caminho que o Senhor deu para a igreja, na nova aliança, sermos limpos, purificados, santificados e qualificados para podermos exercer esse governo de Deus, estabelecer o governo de Deus na terra. Então o irmão mostrou que há uma necessidade de que nós ouvimos com fé a palavra. Nós vimos aí João, né? Evangelho de João, capítulo 7, que fala que, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê segundo as Escrituras. E quem é a verdadeira Escritura? O Verbo de Deus é Cristo. E Cristo hoje é o Espírito. Então, por um lado, quando nós cremos na palavra de Deus, manifestada através dos seus servos, a qual o Senhor confiou a função de profetas, e quando nós somos sensíveis à unção interna dentro de cada um de nós, nós passamos a ser cristão espiritual, que segue a unção interna e que obedece a palavra de Deus falada através dos seus profetas. Então essa foi a deficiência da igreja em Jerusalém no decorrer da caminhada. De início maravilhoso. Atos 2, nós vimos uma igreja cheia de espírito, cheia de vida, que seguia o ensinamento dos apóstolos, que automaticamente Deus acrescentava o número de pessoas, Deus crescia naqueles irmãos, não só em vida, mas também acrescentava o número de pessoas que iam sendo salvas. Por quê? Porque era uma igreja que ouvia o falar de Deus através dos seus profetas, cria e colocava em prática. Então, esse viver, ou essa disposição de crer, e essa disposição de praticar, é que produziu, no início da era cristã, uma igreja viva, saudável, mas a partir do momento que a igreja foi perdendo esse princípio básico que o Senhor concedeu
a sua igreja, ela foi voltando ou retrocedendo novamente para o judaísmo, para a lei judaica, para a circuncisão e até mesmo para seguir as tradições dos antepassados. Então, um retrocesso, algo que poderia prosseguir, cheia de vida, cheia de milagres, cheia de manifestação do poder do Espírito Santo, por causa de pessoas que se diz, eu creio em Jesus, mas não permite Cristo Jesus, como o Espírito, limpar e purificar o nosso interior do nosso velho homem, e por não permitirmos a palavra governar-nos da forma que deve ser governada, muitas das vezes nós, no século 21, corremos o mesmo risco de retroceder como os irmãos e como a igreja em Jerusalém. Uma igreja viva, cheia de vigor, cheia de frescor, onde Deus operava sinais, milagres e prodígios. E a Bíblia fala que havia perseverança da parte deles, perseverança no ensinamento dos apóstolos, e em cada alma havia o que? Alegria, temor, e havia comunhão entre eles, dentro daquela palavra, dentro daquele falar vivo. Mas quando alguns da seita dos fariseus, os judaizantes, se confessaram, eu creio em Jesus, mas não estava aberto para ser renovado, não estava aberto para ser santificado, não estava aberto para ser encabeçado pelo Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, tais pessoas, além de não avançar no processo espiritual, eles trouxeram um retrocesso para a vida deles, ou permaneceram, em outras palavras, corrigir, permaneceram no retrocesso velho deles e influenciaram muitos irmãozinhos que estavam na caminhada correta. Então, irmãos, o Senhor prometeu o descendente a Abraão. A promessa da bênção a todas as nações no crente Abraão. E ele recebeu isso pela fé, logo no seu chamamento. Logo no seu chamamento. Então nós vimos a lei dada através de Moisés 430 anos à frente. Deus deu a lei. E Deus especificou a lei, era para guardar e conduzir o seu povo até que o descendente se manifestasse. E o descendente era Jesus Cristo. Então, a lei foi dada para guardar e conduzir a nação de Israel ao Cristo, o Messias. Ali eles tinham que crer no Messias, aceitar o encabeçado Messias e ser conduzido pelo Messias, o Espírito que dá vida, o rio da água da vida, que foi profetizado desde o início a Adão, a árvore da vida. Cada porção que um irmão compartilha é um sentimento que ele compartilhou que talvez o outro irmão não ganhou. Então vai somando, e aí se cumpre em Efésios 3, versículo 16 a seguir. Habite Cristo em vosso coração, e ele vai falando tal. E aí ele vai falando que para nós compreender plenamente Cristo, a altura, a profundidade, é com os santos, é com os irmãos. Então, quando cada irmão compartilha uma pequena porção, você é enchido mais da plenitude de Cristo. A porção sua é só a sua porção. Mas quando o irmão compartilha a porção dele, é a porção sua mais a do irmão. Então nós vamos crescendo em vida. Essa câmara de energização, ela vai sendo intensificada. Essa corrente de vida no decorrer da semana, nós somos guardados. Então, irmão, nós precisamos dar atenção e levar à prática aquilo que o Senhor tem falado através dos irmãos. Então, outro versículo, essa câmara de energização precisa da cooperação de todos. Qual outro versículo que nós podemos pegar emprestado, que não está no encargo, mas reflete o sentimento exato? Efésios 4, 15 e 16. Né? Seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pela justa cooperação de cada parte, efetua o seu aumento em si mesmo, em amor. Então esse versículo mostra que quando nós nos preocupamos em ser fiel, em dar a nossa pequena porção, o corpo pode ser edificado.
Então, irmão, nós precisamos preocupar em desfrutar da vida de Deus, a cada porção do alimento diário, a cada versículo da Bíblia, a cada imersão. Nós precisamos ter essa preocupação. Se você quer fazer parte do povo de Deus nos últimos dias, que são os jovens fortes, certo? Um exército de jovem forte. Você e eu, irmão, não podemos negligenciar. Não desperdice o seu tempo diário. Reme o tempo. Invoca o nome do Senhor. Imerge na palavra. Enche do Senhor. E aí, com certeza, o Senhor vai te suprir. Outro ponto que o irmão mostrou é o TCI. Que, nesse ponto, nós estamos num estudo bíblico ali na casa do Tiago. Ou num cuidado, não vou falar estudo bíblico, mas um cuidado na casa de Tiago. E o nosso amado irmão Pedro, em São Paulo, quando ali estivemos, quando ele falou que para vencer a carne, certo? Não tem espaço para o individualismo. Não tem espaço para divisão, certo? Se você quer vencer a sua carne, se eu quero vencer a minha carne, se nós queremos vencer a carne, e aí eu vou te falar, a carne não é só o corpo. A carne é uma simples ira, certo? Então, a sua alma irada, você está na carne. Não importa que você fale, eu estou no espírito, eu sou espiritual. Quando Paulo olhou para os irmãos em Coríntios e viu divisão entre eles, eu sou de Paulo, o que ele falou assim? Vocês podem dizer que vocês são espirituais, mas eu afirmo, vocês são. Ele afirmou carnal. Então, divisão é uma obra da carne. E é uma atitude da alma. A alma que decide ser individualista, a alma que decide ser divisível. Então, esse tipo de cristão, além dele não crescer espiritualmente, ele não consegue contribuir de uma forma justa na edificação do corpo. Que é o que Efésios fala. Tem que seguir o Cordeiro, tem que seguir a verdade, tem que ser encabeçado. E ali o irmão abriu Êxodo, 19, se não me falha a memória, que fala de Amaleque, ou 17, que fala de Amaleque. Enquanto os jovens estavam na batalha, estava Josué e Calebe também, mas estava na retaguarda Moisés, de mãos erguidas, Ur e também Arão. Então, para vencer a carne, é tropa, capitães e intendente. É toda a igreja envolvida. Se você tentar ser individualista, é só o jovem. Você vai tropeçar no princípio de Deus. Não é só nós os intendentes que nós temos experiência espiritual e tal. Você já caiu. Não, sou jovem, eu tenho força, a palavra de Deus está comigo. Mas o princípio que o irmão mostrou é toda a igreja envolvida. É toda a igreja participando de uma forma viva, contribuindo com a sua justa cooperação. Você entendendo? Então a igreja é edificada. Você é renovado, você é transformado. Tirando disso, meu irmão, eu não creio. Certo? Edificação não se dá com divisão. Não se dá com individualismo. Edificação se dá com coletividade e encabeçamento. Então, irmãos, a mensagem dessa semana ela é muito rica e eu sou muito pobre para externar as riquezas dessa mensagem. Mas eu creio que o pouco que o Senhor pôde me dar graça de desfrutar e compartilhar com os irmãos, eu quero crer que serviu de grande ajuda para que a igreja seja mais iluminada, mais renovada, mais edificada, para que junto nós possamos dar a nossa justa cooperação, para que o testemunho do Senhor seja fortalecido na igreja em Vespasiano e a partir de Vespasiano também avance em toda a terra, amém? Jesus é o nosso Senhor. Irmãos, compartilhar, amém? Pequenos grupos, tá bom? De 4 pessoas, em nome de Jesus, amém?